nós temos que a Constituição ela estabelece alguns órgãos responsáveis por essa segurança pública, né? E aí ela traz para a gente 6 órgãos de caráter obrigatórios, tá? Obrigatórios. Então, nós temos aí 6 órgãos de caráter obrigatório, tá? Então, nós temos aí a figura da Polícia Federal, que é de competência da União. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que também é competência da União. A Polícia Ferroviária Federal, que embora na prática ela não exerce aí, né, diretamente atividade, mas ela é de competência da União. A Polícia Civil, que é competência dos estados e do Distrito Federal. As polícias militares, que é competência dos estados e do Distrito Federal. Os corpos de bombeiros militares, também competência dos estados e Distrito Federal. E aqui, uma questão importante, né? Às vezes a gente acha que corpo de bombeiro não é segurança pública, mas tá? Faz segurança pública sim, por quê? Qual é o foco da segurança pública? Não é a incolumidade das pessoas e do patrimônio? Portanto, o corpo de bombeiro, ele também atua nessa ideia de incolumidade das pessoas. Lembra que eu comentei com vocês que segurança pública não está alicerçada somente à ideia de crime, não está ligado somente à ideia de crime? Então, portanto, para fazer a garantia do nosso patrimônio, a garantia da própria da nossa vida, nós necessitamos aí do corpo de bombeiro e, portanto, ele faz aí a atividade de segurança pública, né? Segurança pública. Nós temos também as polícias penais e as polícias penais aí nos 3 âmbitos que temos, né? E esses 3 âmbitos, a polícia penal ela foi trazida para a gente em 2019, né? Até 2019 nós não tínhamos a figura da polícia penal na Constituição, né? Então ela foi trazida aí pela emenda constitucional 104, que trouxe em 2019 a figura das polícias penais no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito distrital, né? Então nós temos a polícia penal nesses 3 âmbitos, embora previsto desde 2019 na Constituição, nem todos os estados regulamentaram as polícias penais, né? As polícias penais. Então, tem alguns estados ainda que não está regulamentado a polícia penal. Ainda, aí vai depender muito. Aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, essa semana que foi regulamentada a polícia penal, até essa semana não tinha polícia penal no Brasil, no estado do Espírito Santo. Alguns outros estados ainda não têm essa regulamentação, por quê? Porque, como elas pertencem ao estado, é também necessário que seja alterado a Constituição dos estados para incluir as polícias penais e aí, eventualmente, dar as suas diretrizes. O que nós temos percebido também é que alguns estados, ou quase todos, eles possuem aquela figura do trabalhador de designação temporária, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, uh, eles não poderão mais exercer as atividades que eles exerciam. Por quê? Polícia, a atividade de segurança pública, ela não pode ser delegada, né? É uma atividade privativa, né? Exclusiva. E, então, portanto, não pode ser dada para agentes de designação temporária. Portanto, alguns estados acabam segurando. Aqui no estado do Espírito Santo, eles acharam uma solução de mudar o nome, né? Criar um cargo de designação temporária para esses indivíduos que, obviamente, auxiliam, né? Mas não vão poder mais exercer, porque até então eles exerciam a mesma atividade. Uns eram efetivos, outros eram DTs, né? De designação temporária. Agora não pode mais exercer as mesmas atividades. A gente sabe que na prática vai acabar exercendo, né? Mas na teoria não pode exercer a mesma atividade, porque a atividade de polícia é uma atividade privativa, né? Não se pode ser delegada a atividade de polícia, tá? Então nós temos aí as polícias penais, federais, estaduais e distrital, né? E distrital. Estes são os órgãos de segurança pública de nível obrigatório,
tá? De nível obrigatório. Olha o termo que eu estou usando aqui. De nível obrigatório. Significa que só existem estes órgãos de segurança pública? Não, não. Significa que estes são órgãos obrigatórios. Professor, dê um exemplo. Vou dar 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo é a Guarda Civil Municipal, né? A Guarda Civil Municipal, ela está prevista no capítulo 3º, no artigo 144, lá no parágrafo 8º, portanto, é agência de segurança pública. A diferença é de que ela não é uma agência de caráter obrigatório. Ela não é uma agência de caráter obrigatório, ela é de criação facultativa. Sempre teve uma discussão, mas eu acredito que é mais uma discussão de ego do que uma discussão técnica. E aí o STF, ele então pacificou, né, de que as guardas municipais, elas compõem o artigo 144 e, portanto, são sim órgãos de segurança pública, né? São sim órgãos de segurança pública. Então esse é um outro exemplo, mas à frente a gente vai comentar sobre ela. O segundo exemplo são os agentes de trânsito, né? Os agentes de trânsito, embora não previstos com essa nomenclatura direta na Constituição, é dito lá no parágrafo 10º, que também é uma emenda constitucional de 2014, né? Que é a ideia da segurança viária, né? Da segurança viária. E aí, a segurança viária, ela é, assim, exercida pelos agentes de trânsito. Portanto, sendo agentes de trânsito, estando previsto no parágrafo 10º do artigo 144, também são agentes de segurança pública, focado aqui na ideia de segurança viária, né? Obviamente focado na ideia de segurança viária. E por que que isso daqui precisa... Por que que eles são considerados segurança pública? Porque, de novo, segurança pública não é a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio? Pois bem, quando nós falamos de trânsito, quando nós estamos falando das vias públicas, a gente também está falando de uma segurança pública. Portanto, os agentes de trânsito, eles exercem a segurança viária e, exercendo a segurança viária, eles exercem a preservação da ordem pública nas vias, eles exercem a incolumidade, a proteção das pessoas e dos seus patrimônios quando nas vias públicas, né? Então, a gente tem aí essa previsão lá no parágrafo 10º do artigo 144. Tá? Então, isso também é uma leitura que a gente precisa fazer e as pessoas não fazem. Parece que são meio... não sabem ler, né? Tá lá escrito, então, quem é agente de trânsito faz parte do sistema de segurança pública. Por quê? Porque eles atuam na preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio quando inseridos nas vias públicas, ok? Então, a gente tem aí essa figura. Bom, dentro disso aqui, nós vamos voltar a falar um pouquinho de cada uma das instituições, né? Podem ficar tranquilos. Mas aqui eu preciso ressaltar de novo, então, o que é esse processo de atuação da segurança pública, né? Onde a segurança pública vai atuar? Então, a segurança pública e suas instituições, elas vão atuar na preservação da ordem pública, na incolumidade das pessoas e na incolumidade do patrimônio. Esse é o foco central da atuação da segurança pública. Então, a segurança pública, ela atua na preservação da ordem pública, ela atua na incolumidade das pessoas e ela atua na incolumidade do patrimônio. Então, esses 3 pontos aqui são onde a segurança pública irá atuar e, obviamente, onde todos os seus integrantes irão atuar. Claro que cada um, evidentemente, dentro da sua, né? Então, por exemplo, a PRF, ela vai atuar na preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas, do patrimônio, onde? Nas vias da União, que nós chamamos de rodovias, né? Eu vou falar mais à frente com vocês, mas então existe aí, obviamente, esses
direcionamentos, tá? Existem aí esses direcionamentos, e aí a gente tem essas questões relacionadas à atuação dos integrantes de segurança pública.